Há várias doenças sociais que vêm aumentando e se tornando mais intensas com a complexidade da própria sociedade e que derivam todas da discriminação. Capacitismo, machismo, LGTB-fobia, homofobia, transfobia, aporofobia, todas distorções sociais que nascem na discriminação e naturalmente impactam no mundo do trabalho. E se é trabalho, pode chegar o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, que neste episódio discute uma dessas distorções, que é a gordofobia. Para isso, a gente tem a imensa alegria de receber Kika Maia, que é consultora de imagem, Adriana Manta, que é juíza na Quinta Região, e Carla Mascarenhas, que também é juíza na Quinta Região. Olá e muito obrigado pela disponibilidade das três. Prazer. Há, Kika, uma opressão ou uma pressão estética sobre a nossa vida em geral neste aspecto? Eu chamo de pressão estética, uma pressão que a sociedade, impõe às pessoas como um todo. Então, são várias pressões estéticas para atender a níveis de ideal, de beleza, principalmente. E a mulher, ela tem uma pressão estética maior. E quando a gente fala de pressão estética, a gente está falando do cabelo, da pele, do corpo, gordo ou magro. Então, é uma condição, é uma imposição por um ideal. E isso é antigo, não é uma novidade contemporânea. Sim. Bem antigo. Em 1700 já se falava disso, né? Então, já se falava da pressão estética, mas não como um ativismo, como uma militância. A militância veio mais para 1800 e pouco, 1900. Quando é que a gente pode chamar de gordofobia, então? A partir de quando? Nos Estados Unidos teve um ativismo, eu sou péssima com datas, eu não vou lembrar a data exata agora, mas, se eu não me engano, é 1970 ou 80, o documento. Tem um documento. Isto leva, se a gente levar este drama, essa prática, para o ambiente de trabalho, qual é a sua experiência? Pessoal, porque tem, assim, pelo que eu percebo, e como eu tenho uma comunidade, posso dizer assim, de mulheres com quem eu converso na rede social, e elas me trazem alguns casos, existe uma demanda assim, de ideal estético mesmo, social, em que as mulheres muitas vezes se colocam nessa posição. Elas tentam atender o tempo inteiro essa imposição social. Kika, ainda tratando dessa questão da empregabilidade, especialmente focada nas mulheres gordas, enfim, e a partir dessa comunidade, que eu sei que você tem uma grande rede, enfim, uma grande rede ao seu redor aí de mulheres, você percebe, claro que eu sei que vai ser uma percepção empírica desses relatos, uma maior predominância das mulheres gordas na informalidade ou como autônomas, e também uma segunda, acho que tem a ver uma relação, mas vou emendar duas perguntas. Você percebe também, ouve relatos talvez, das mulheres gordas sendo barradas de acesso ao emprego nas entrevistas com aquele famoso "você não tem o perfil que a gente procura"? Eu vejo muito na informalidade, eu percebo muito também, porque a gente acaba percebendo a partir do momento que tem contato com uma com a outra conversando. Eu percebo muito na informalidade e nas posições de cuidado. Em empregabilidade, assim, quando são empregadas normalmente em empregos de cuidado. A mulher que é enfermeira, a mulher que é cabeleireira, a mulher que é massoterapeuta. Então, na cozinha, então, aos montes. Então, eu percebo muito nesses lugares de cuidado. E a entrevista? Já conhece, já teve relatos assim de mulheres? Em contato com o RH, eu já tive relato durante a pandemia, de o medo daquela mulher gorda voltar
ao espaço de trabalho, assim, né, pós-pandêmico. Aí eu tive alguns, inclusive. E aí elas se sentiram muito mal porque diziam assim, por que não pedem para meu colega que é fumante e estão pedindo para mim? Para que eu fique em casa? Por que eu estou correndo esse risco de sair desse emprego? Então eu já ouvi muito nessa época. Ô, Muito. Kika, e o que é que você intitula, como é que você qualifica um determinado comportamento como um comportamento gordofóbico, em se tratando também de uma relação de emprego, de um contrato de trabalho? Como é que você identifica que há uma gordofobia? O que é essa gordofobia? Sim. A gordofobia a gente tem, né? A gordofobia apenas, entre aspas, tá? Estética, de beleza, que aí é uma gordofobia mais restrita. Então, é esse ideal de, eu tenho uma empresa que necessita que essa mulher seja bonita, né? Que esteja dentro desse padrão de estética. Então, isso, quando exige dessa mulher que ela não seja gorda, isso para mim é uma gordofobia. E tem também a gordofobia mais velada. Por exemplo, a gente tem esse tipo de fardamento aqui, ou então a sala para se trocar. O fardamento é muito estreito, a pessoa não consegue se mexer. O banheiro que ela vai usar é muito estreito. Então, ela começa a se sentir mal, relata, diz, e nada é feito, e ela vai, né? Então, assim, a gordofobia, a gente tem que lembrar que é uma situação de sentimento. Querendo ou não, é um sentimento. A pessoa está se sentindo mal, está se sentindo diminuída, e aí ela vai relatando, nada vai sendo feito. Então, é mais nesse sentido. A gente tem que lembrar sempre que existe um sentimento da pessoa, a humanização dessa pessoa gorda. E também uma desqualificação dessa pessoa, ela é ou mais preguiçosa ou incapaz de realizar determinada atividade porque ela é gorda? No inconsciente social a gente tem isso, né? Essa percepção, essa idealização. Idealização não é bem a palavra, mas a gente atribui características negativas ao corpo gordo. É uma construção social muito antiga. Então, o corpo gordo é um corpo preguiçoso. Mesmo que ele faça atividade física, se ele não fala que ele faz atividade física, ele é um corpo preguiçoso. Então, a pessoa já olha e diz assim, para isso. Não, só come errado, não faz atividade física, tá assim gordo. Pode ser por milhões de coisas, né? Tem também o irresponsável, ou então sempre adjetivos, né? Sempre idealizações negativas em cima daquele corpo. O que se projeta para a relação de trabalho também, né? Porque se é irresponsável para comer, se é preguiçoso para fazer exercício, é preguiçoso para trabalhar e irresponsável para trabalhar. Não é? Há outro estigma que é a doença, não é? As pessoas gordas são associadas a doentes. Sempre tem essa aproximação, o que é também só um estigma, não? Eu digo que tem um gap social aí, né? Assim, a medicina, vou colocar dessa maneira, diz que é um corpo doente, que é uma pessoa que está doente, mas ao mesmo tempo não trata como doença, trata como individualiza a responsabilidade desse corpo gordo. Então, fica um gap social, porque se uma pessoa, né, a pessoa olha para você e diz assim, você tem que se cuidar, você tem que ir para a academia, mas ao mesmo tempo essa pessoa não encontra a roupa para ir para a academia, ou quando chega na academia, ela é tratada com olhares enviesados. Só esse olhar enviesado já diminui a vontade dessa pessoa de ir para a academia, até de frequentar os próprios médicos, assim, a medicina, né? De ir atrás da saúde, porque se a pessoa chega pode ser qualquer área da medicina, e a pessoa já o trata como se a pessoa fosse uma pessoa desinteressada, mas ela está ali procurando a irresponsável, mas ela está ali, então trate com humanidade, tente trazer. Então, para mim, existe um gap, existe uma contradição social aí. Da mesma maneira que trata como uma doença, não acolhe essa doença. Então, fica a pessoa se sentindo responsável, se sentindo de verdade sem a força para mudar isso, sendo que a gente sabe que são diversas, multifatorial. Uhum. Isso entraria também nesse critério de achar que o gordo é necessariamente doente? Isso tudo está permeado nessa
dificuldade que se tem em separar entre a obesidade e o fato de a pessoa ser gorda? A gordofobia, no caso? Eu digo que eu sou existe, né, a qualificação de dizer, eu posso dizer que eu sou uma gorda menor. Então, eu sou uma gorda que eu caibo nessa cadeira. Então, eu, enquanto gorda menor, transito nos lugares e não sou considerada uma pessoa doente. Se eu chego no lugar, eu não sou vista, ela é doente. Não, mas um gordo maior que eu, ele pode ser apenas com o olhar ser julgado por isso, né? Ser estigmatizado por isso. Então, quando eu digo que eu sou a gorda que transito e as pessoas me julgam menos, da mesma maneira julgam a pessoa magra. Então, o magro, na concepção social, ele tem sempre um ideal de saudável, sendo que pode ser que esteja, né, totalmente, entre aspas, destruído ali. Recentemente teve uma lei em Juiz de Fora que tem uma campanha de enfrentamento da gordofobia. E é muito interessante essa lei porque ela trata da campanha de conscientização para despatologizar a gordofobia, né? Ou seja, não atribuir que todo gordo é doente, porque a gente tem magros que também são doentes, né? Então, não necessariamente se estabelece essa sincronia entre a obesidade e um corpo doente, né? Bem, Kika, eu achei muito bacana você trabalhar essas questões dos estereótipos, né, que cercam o imaginário social, que estão aí entranhados na nossa cultura acerca do corpo da pessoa gorda. E percebi também que a nossa conversa sempre acaba tendendo mais, né, para a interseção aí entre mulheres, né, ou seja, entre o gênero e o corpo gordo. E aí eu queria saber de você se a gente poderia, ou se há efetivamente, se a gente vê, percebe na prática, na realidade, no social, a interseção de outros marcadores sociais de opressão. Então, a gente tem algo diferenciado numa gorda, como você disse, menor, branca, de classe média, que te atinge, ou seja, o preconceito que te atinge é diferenciado em relação a uma mulher gorda, negra, periférica daqui da nossa cidade, Salvador? Até pelo transitar, a gente já, né, percebe. Uma gorda escolarizada, ela não vai passar pelas mesmas questões, os mesmos questionamentos, as mesmas opressões que uma mulher gorda, preta, da classe mais baixa, de uma classe mais baixa ou não escolarizada. Então, essas mulheres, né, não tenho tanto acesso, né, a minha rede de contato é mais de mulheres de classe média. Então, essas mulheres, eu entendo que nesse combate contra a gordofobia, a gente precisa, sim, abrir o olhar para essa intersecção. Porque se a gente for levar em consideração que a classe C, né, não tem a condição ideal, C, D, não tem a condição ideal de compra de alimentos nutricionais que uma classe mais alta tem, a gente deve lembrar que essa pessoa está mais vulnerável a se alimentar com produtos que ela vai ter uma baixa nutrição e uma possibilidade de colocar no corpo coisas que engordem e que não a levem para a saúde. Então, começa pela classe, né, ao meu entendimento. O gênero, eu já falei que as mulheres são muito mais cobradas do que os homens. E em relação à raça, a gente tem que lembrar que nas classes mais baixas, a gente, devido à escravização da nossa sociedade, a gente tem mais mulheres pretas. Então, está tudo interligado, não tem por onde correr. Mulheres, você ia fazer uma relação de intersecção mulheres, negras, e ela acrescentou não escolarizadas, né? Mais eu falei periféricas. Periféricas, mais um ponto de intersecção que agrava ainda mais São os marcadores se sobrepondo, né? Vou fazer outra provocação. E onde entra aí a ligação com o etarismo? E a idade? Porque assim, aí eu já vou para o lado da imagem mesmo, né? Porque a gente tinha e isso é bem recente aqui, né? A provocação me trouxe um insight. A gente antigamente tinha a mulher mais velha como aquela gordinha, fofinha, aceitável. Mas a mulher nova, ela sendo gorda, ela está se envelhecendo. Olha aí como você está gorda, mas a mais velha, ela é aceitável. Então,
Hoje a gente vê uma corrida, né, muito grande de mulheres que têm uma classe social mais alta para não ficar gorda, porque a gorda é a que envelhece, é a gorda. Isso eu estou elaborando agora, posso estar totalmente errada. A gorda era que a vista, a dona Benta, né? Sim. A dona Benta, esses estereótipos de dona. Tia Era Anastácia. tia Anastácia. Então a gente pode levar isso em consideração, que essa imagem que a gente tem da mulher mais velha, hoje a gente não aceita. E eu não sei se você conhece, mas eu tenho quase certeza que você conhece, a teoria da prateleira do amor, da Valesca Casanello. E aí eu queria saber como encaixaria aí essa questão da gordofobia e a prateleira do amor. Aí eu vou trazer uma experiência muito pessoal. Eu sempre fui gorda e, enquanto mulher gorda, eu não era, dentro da prateleira, né, na prateleira, acessada por homens brancos. Normalmente eu era acessada por homens pretos. E é muito, assim, eu estou falando com muita racionalidade, que quando eu parei, né, quando eu estudei a prateleira, e eu parei para identificar isso, eu disse, nossa, é gordofobia, é assim, tá tudo social, né? Porque o homem gordo, o homem preto, quando me acessa, ele busca uma passabilidade, não, uma validação. E eu também, enquanto mulher, enquanto gênero mulher que precisa da validação masculina dentro de uma sociedade que a mulher só tem valor quando ela está acompanhada, quando ela tem um companheiro, e são duas dores ali se encontrando, pode-se dizer. Prateleira. Prateleira do amor. Prateleira do amor. Muito Muito interessante. interessante. Vocês já tiveram, Adriana, Carla, questões judiciais envolvendo gordofobia? Já instruíram e julgaram processos? Eu não tive nenhuma situação. Então vamos aprender. O que é que você acha importante para o juiz, para a juíza, observar do ponto de vista da pessoa vitimada por gordofobia, que às vezes nem reclama disso? Ontem eu falei muito sobre essa gordofobia estar mascarada como um assédio, né? Então, dentro do processo, ter um assédio, uma piada, por exemplo, e a pessoa está dizendo que ela ser, na verdade, uma gordofobia, ser uma piada gordofóbica. A pessoa está se sentindo mal, porque às vezes a pessoa sequer sabe o que é gordofobia, é um assunto já debatido, mas a gente debate cada vez mais. Então, às vezes, uma piada gordofóbica é tão sutil, ou uma exigência gordofóbica é tão sutil. Vou dar um exemplo. Uma mulher que tem um corpo maior, se coloca uma camiseta, pode ser a mesma camiseta da mulher magra que não tem seios. Ela vai chamar mais a atenção porque é uma valorização social, né? Uma sexualização que o patriarcado faz daquela mulher, né? A objetificação do corpo. Então, a mulher gorda, quando é exigida, né, para que ela não use aquela camiseta que a colega dela está usando, e ela repetidamente, né, é dito para ela, você não pode fazer como sua colega magra está fazendo, é uma gordofobia velada. Então, é prestar atenção nessa coisa velada. E essas brincadeiras entram nessa gordofobia recreativa? Entraria aí? A gordofobia recreativa, hoje, ela é muito... A gente sabe o endereço dela, né? A gente tem o endereço, sabe de onde vem. E, hoje em dia, tem sido muito combatida através da justiça mesmo, né? Então, a gordofobia recreativa, ela é escrachada. Ela deixa de ser sutil, ela não é sutil. A recreativa mesmo, ela é bem escrachada. E seria o quê? Qual seria o exemplo que você poderia dar para a gente de uma gordofobia recreativa? Tem alguma coisa? A pessoa que não se controla. Coach tem mania de pegar a pessoa gorda para dar maus exemplos, como se fosse um péssimo exemplo de uma pessoa da sociedade, né? Vou dar assim. Então, faz isso de forma escrachada. Aí, ó, você não quer ficar igual a ela, venha comigo. Vamos fazer dessa maneira para você atender É mais ou menos isso aí. Nas sutilezas aí que você citou, em relação a um assédio moral, né? A gente sabe que o assédio moral ele vai minando ali, pode ser através de microagressões, pode ser, enfim, de maneira mais ostensiva, mas vai minando ali a autoestima da pessoa. E aí, eu sei também que através da sua rede já chegou a ti, assim, alguns relatos de pessoas que no trabalho sofreram esse assédio moral a partir dessa ideia da gordofobia, e
que me parece são pessoas que já têm também a autoestima o tempo inteiro controlada, fiscalizada, porque a mulher, principalmente a mulher gorda, não pode ter uma autoestima elevada, né? Então, se ela chega no ambiente de trabalho com essa autoestima elevada, chama a atenção daquele local para que aquele processo de assédio starte para ir minando a autoestima, né? Então, eu queria que você relatasse se já chegou assim, ao seu conhecimento de situações como essa, através das suas redes, e como é que esse processo, né, de embrincamento entre trabalho, gordofobia e autoestima e o incômodo social com a gorda com a boa autoestima. Eu acho que uma das coisas que eu mais escuto é quando uma gorda que tem autoestima bem trabalhada, que ela entra em um ambiente e as pessoas falam, ela vira para mim e diz assim, nossa, as pessoas não aceitam. As pessoas ficam, porque assim, principalmente, isso vem também das mulheres, né? Porque mulheres que são exigidas, e quanto maior, mais alta a classe, mais ela tem um ambiente inóspito, ela não consegue aceitar quando a mulher gorda acessa esse ambiente e se coloca firmemente e é elogiada. Aí é a derrocada. Porque se essa mulher gorda for elogiada, pronto. O que é que ela tem que eu não tenho, né? E eu não acredito que ela realmente tenha essa autoestima. Então, eu já ouvi muito dessas mulheres gordas me dizerem assim, as pessoas não aceitam que eu não vou me dobrar. Então, por mais que ela... E óbvio, é uma coisa que eu falo sempre, a autoestima não é nada linear. Você pode hoje estar com a autoestima lá em cima, amanhã acontecer algo. E não, a autoestima não é apenas imagética, a autoestima também tem milhões de outras coisas que influenciam na autoestima, né? A família, o trabalho ou o ganho de dinheiro. Então, tudo isso vai influenciar na autoestima dessa mulher. Então, essa mulher gorda, quando ela tem autoestima, que ela não mina essa autoestima, ela normalmente tem essa falta de... A pessoa não acredita, essa falta de credibilidade. O que você acha que a pessoa, esse estereótipo de que o gordo é engraçado e que a gente verifica às vezes nas rodas, a pessoa gorda, sempre o centro das atenções, mas voltado para a brincadeira, isso seria um meio de autodefesa também? Totalmente. E às vezes a pessoa faz, né, tudo isso e se cansa. Porque aí tem uma exigência pessoal, né? E quando, depois de um tempo, essa pessoa, ela também está cansada de ter que performar, porque não deixa de ser uma performance. Então, a pessoa cansa de performar. Já ouvi relatos também sobre isso. De assim, estou cansado de ir para esse ambiente, não quero mais, porque as pessoas esperam de mim uma performance que eu não quero mais entregar. Estou cansada. Para balanço, né? Não aguento mais. Os espaços públicos são bem inconvenientes com isso, né? Com os gordos. Eu digo, os lugares de sentar, as roletas de metrô, de ônibus, etc. Isso trazido para o ambiente do trabalho, né? Transferido para o ambiente de trabalho, também não cria discriminação e gordofobia? Cria. As cadeiras, a gente falou, é uma forma velada, né? Como eu disse, de informar, de dizer pelo espaço que você não é bem-vindo aqui. Então, a pessoa não se sente bem-vinda. Ela vai para uma academia, né? Ela vai para uma loja e a loja não comporta até você ir em uma loja, por exemplo, de departamento, ao passar em uma loja entre duas araras, você tem que ter um espaço médio. Então, às vezes, numa loja, você tem um espaço tão apertado que uma mulher gorda não passa. Eu dei um exemplo outro dia que tem uma amiga mais gorda que eu, vou para um bar, para um restaurante. Eu sei que a cadeira é um lugar mais simples, né? Eu sei que a cadeira é uma cadeira frágil, eu busco um lugar que seja mais seguro, acolhedor, seguro para essa pessoa. Às vezes eu chego mais cedo em um lugar justamente para fazer esse papel. É um papel que qualquer pessoa pode fazer. É um papel social também. E nas suas redes você tem esses relatos dessas pessoas que não têm acesso no ônibus ou nas cadeiras, nos ambientes? Não, eu preservo muito. Eu preservo muito as mulheres que me contam as coisas. Mas você recebe esses relatos? Eu recebo bastante. Mas às vezes eu até guardo.
Mas eu não, a não ser quando elas pedem, ai, Kika, passei por isso, converse sobre isso. Aí eu até falo, mas normalmente eu preservo. Mas só o fato de receber, eu já acho que já é um grande indicativo que está tendo uma movimentação, né? A gente pensa muito na movimentação da militância, que aparece mais, mas você percebe que há essa mobilização já social das mulheres gordas de, assim, de sustentar, falar, não, eu sou assim, estou feliz assim, agora não sou eu que tenho que me adaptar a esse mundo. O mundo tem que ter uma condição que me inclua enquanto parte dessa sociedade. Então, a gente vê muito isso mais na militância, no que chama atenção, mas você acha que já está conseguindo girar assim, em torno das mulheres, da sociedade, das mulheres gordas? Sim. Inclusive, né, eu percebo que tanto as mulheres gordas me dão esse relato, quanto as magras também me dão esse relato, né? Assim, não além da função de acolher mais a amiga gorda, não fazer a piada, porque às vezes não é nem uma piada. Às vezes assim, eu tô tão gorda, sendo que é uma mulher magra. Aí a gorda olha para a mulher magra e faz assim, e eu? Sou o quê, então, nessa sociedade? Se ela que é magra está me chamando de gorda. E se chamando de gorda, né? Se achando gorda. Então, eu entendo hoje que, a partir do momento que eu falo sobre a aceitação de como eu me sinto, né? Como eu me sinto bem, como eu vou para os lugares, tanto a mulher gorda é atingida, quanto a mulher magra também é atingida, né? Nessa situação de acolher mais, de evitar algumas falas. Eu entendo que isso Você acha existe. que nessa atuação se enfrenta o mito da rivalidade feminina? Totalmente, muito. E enfrentando esse mito da rivalidade feminina, a gente consegue pensar, talvez, numa sociedade mais sorora entre as mulheres e com menos gordofóbica a partir daí? Meu ideal. Meu mundo de Alice. Meu mundo de Alice. Até porque, quando eu comecei a falar sobre gordofobia, né, principalmente em relação à imagem, o meu público era um público gordo. E foi aumentando cada vez mais o número de mulheres magras, né, que queriam me escutar, que queriam saber. Então, eu entendo que a sociedade realmente quer entender mais esse sentimento, o que pode ser mudado. Eu entendo que sim. Eu acho que a gente pensa hoje muito nessa diversidade, né? E é necessário falar sobre isso. Nós estávamos falando ontem sobre essa questão de estarmos numa caixinha, de que este corpo magro ele tem que ser magro o tempo inteiro. E é uma busca desenfreada, né, para se buscar esse corpo magro. Então a gente vê isso, talvez essa busca das pessoas magras também se identificando com a sua fala, no sentido de, olha, eu não vou ser gorda porque o meu estereótipo não é de uma pessoa gorda, mas é preciso ter esse alerta, né, para se pensar até que ponto, qual é o nível de sacrifício que eu estou fazendo para me manter neste padrão, não porque eu goste ou não porque eu queira, mas pela necessidade de aceitação. Então, talvez isso traga para você essas pessoas que estão te procurando para esse novo olhar, né? Sim. Eu tenho, enquanto consultora de imagem, eu tive algumas clientes que o que queriam eram mulheres magras, mas que se sentiam obrigadas a vestir um determinado tipo de roupa para se mostrar cada vez mais magra. E ela já era uma pessoa magra. Então, essa busca, né, pela liberdade de vestir o que quer, porque foi uma das questões que eu mais tive embate quando eu fiz o curso de consultoria, porque eu dizia, gente, claro que a pessoa pode não atender isso, né? Não atender o equilíbrio, né? O corpo tem que ser equilibrado, mas a gente tem mulheres, né? Tem pessoas, não só mulheres, onde a parte de cima do corpo, o dorso ele é mais largo, e a mulher tem que deixar mais evidente o quadril mais largo ou ser equilibrada. Então, essas mulheres, né, quando se percebem nessa obrigatoriedade de atender o ideal estético, aí elas me buscam também, assim, começam a observar que, assim, falar sobre isso começou através da pessoa gorda, né? A gente começou a exigir algumas coisas da sociedade e eu acho que foi se espalhando. Esse letramento deve avançar, não é? Me parece, essa compreensão de que isso é discriminatório, que essas posições, essas palavras são discriminatórias,
para o seu mundo de Alice ser realizado. Acontecer. Qual é a palavra importante para a gente, e aí eu pergunto para as três, ter na lente de olhar essas questões? O que é fundamental para a gente olhar melhor e construir um mundo melhor do ponto de vista da antigordofobia, Adriana? Para mim, a palavra sempre é cooperação. Eu acho que na sociedade nós nascemos para cooperar e somos incentivados a partir do nosso regime social, econômico, etc., capitalista, neoliberal, a competir. E eu acho que competir não é da natureza humana. Cooperar, sim. Ótimo. Carla? Para mim, a palavra é acesso. Eu acho que a partir do momento que você permite e autoriza algo que é intrínseco à sua natureza, de ter o direito de exercer aquele direito, né? De poder adentrar nos espaços sem julgamento, de poder transitar livremente, ter acesso livre e não permitido por A, por B, por determinados segmentos. Eu acho que quando a gente tiver essa diversidade permeando todos os campos da nossa sociedade, eu acho que entra nesse outro movimento de garantir a essas pessoas esse direito e Acesso. evitar essa gordofobia que é tão nefasta para todo mundo, né? Toda a sociedade. E a sua palavra? Respeito. Respeito. Muito obrigado pela disponibilidade Muito das obrigada. três, muito valiosa. Este foi Pode Chegar, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no episódio que tratou de gordofobia. Até o próximo episódio.